Então, vamos criar um squad. E aí você tem toda uma metodologia, né, para isso, onde você coloca um membro de cada equipe e que eles trabalhem juntos. Só que, de novo, isso aqui tem que, sabe, a empresa tem que comprar a ideia. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Redcast, seu primeiro podcast de cibersegurança do Brasil. E frase bonita. Para quem não me conhece, Eduardo Lopes, CEO aqui na Red Belt Security, e hoje falaremos sobre o tema observabilidade cibernética. Que palavra bonita, meio trava-língua, né? Porra, testar. Mas esse é um negócio bem legal. Observabilidade cibernética. Apenas visibilidade não é mais o suficiente. E, como sempre, em todos os episódios, trago aqui no estúdio excelentes profissionais de altíssimo nível, pessoas extremamente conhecidas no nosso mercado e que eu tenho certeza que vão agregar muito. Aqui ao meu lado, Lucy Engel, uma CISO de uma grande companhia, e está aqui conosco também para compartilhar tudo o que já passou, dores, evoluções, momentos, ideias. Lucy, muito obrigado, viu, por ter aceito. Obrigada a vocês pelo convite, é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. A Lucy, Marcos, eu não sei se você lembra, com certeza você lembra, ela esteve no Expand conosco. Lembro, quase. E eu já conhecia ela do mercado, mas ainda não tinha tido a oportunidade de presenciar ali uma palestra, algo do tipo. E ela participou de um painel lá, com o Nick mediando, Sim. e foi sensacional, cara. E ali dali a gente falou, não, vamos chamá-la de novo. Faz 3 meses que estão tentando chamá-la, viu? Agenda puxada. Mas eu vim, tô aqui. Brincadeira. Obrigado mesmo. E Evandi Silva, CISO também de uma grande companhia. Evandi também tem um histórico extremamente, de tirar o chapéu, tá? Sem outras palavras, e eu tenho certeza que vai conseguir compartilhar muito conosco. Evandi, muito obrigado também por ter aceito. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Esse é um bate-papo muito legal. Gente, e Marcos, né? Marcos Sena. Pode ser o primeiro para alguém, tem que falar sempre. É verdade, gente. Para quem não conhece, o Marcos Sena, nosso gerente aqui do nosso SOC, né? Então, do nosso Centro de Operações de Segurança. É literalmente o que deixa os nossos clientes dormir enquanto você fica acordado. Então não durmo, isso aí. É isso, né? Em outras palavras? É você e o time? Não. Tá. Brincadeiras à parte. Marcão tem muitos dados também, eu gosto de trazer ele. E vocês vão reparar que sempre a gente tá ali, né? Você, Marcela, e é legal trazer também pessoas que estão vivendo o que nós vamos falar hoje. Exato. Né? Então são os convidados aqui. Gente, quando a gente fala de observabilidade, né? Observação, o que isso significa? Quando a gente literalmente, acho que muitas pessoas já ouviram falar sobre escutar e ouvir, né? Ouvir é algo físico, emite um som, seu tímpano capta e daí em diante processa e outras frentes. Quando a gente fala de escutar, de fato você estar atento, né? Atento ali, processando, envolve a empatia. Minha esposa já falou isso para mim algumas vezes, né? Então eu sei bem a descrição de um para o outro, tá? E o processo realmente de você observar, de você, de fato escutar, é algo que acho que tem que levar no nosso dia a dia. E como que a gente traz isso para a cibersegurança? A gente está vendo que a grande quantidade de soluções, de abordagens que existem hoje em cibersegurança, a gente cai no risco que eu chamo de ilusão do controle. Ou seja, temos vários dashboards bonitos, alertas, que no final do dia eles podem representar nada. Podem representar dados, informações que talvez não nos deem o real motivo, causa daquilo que está acontecendo. E como sempre, a gente traz aqui alguns relatórios. Tem o Gartner, que eu sempre faço algumas brincadeiras, né, do Hypercycle e daí em diante, mas o Gartner, segundo o Gartner, até 2026, 50% dos executivos C-levels vão ter indicadores de cibersegurança atrelados aos seus contratos. O que isso quer dizer? CEOs, CFOs, COOs vão ter avaliações de performance diretamente ligadas à capacidade dos CISOs de protegerem as empresas. Será que finalmente esse papel vai inverter? Puxado, Senhora, hein? Eu vou ser bem sincero, até 2026, desacredito. E assim, né, porque nós estamos vendo no mercado, e quando a gente fala isso, eu, Eduardo, estou falando também como Red Belt, que, né, Marcos, podemos assumir. Lógico. Pela quantidade também de clientes que nós temos ali de acesso
E eu não estou vendo isso acontecer, tá? De falar que um CFO, um CEO, um COO, né, o chefe de operação, terão indicadores ali, seja de bonificação, de performance ligada à cibersegurança. Eu acho que talvez aí a gente tenha uma massa de dados internacional. Com certeza. E aí sim Aí sim. acontece. Falando em 5, 6, Exatamente. 8 anos pra frente, né? De E que olha pra esse em grandes instituições, né, que são multinacionais, que têm, presença grande nos Estados Unidos, principalmente, isso e aí acontece. pode cybersecurity realmente impacta, né? Exatamente. Números, Isso acontece. multas, É até isso cadeia. E aí nós temos um relatório de observabilidade de 2024 da Logz.io, que ouviu em torno de 500 líderes de tecnologia e segurança nas Américas, em pelo menos, né, 10 outros países, e mostrou que 82% das organizações entrevistadas estão lidando com um MTTR superior a 1 hora. Para quem não sabe o que é MTR, o MTTR, ele é o tempo médio de reparação, né? Ou seja, detectei, respondi, reparei aquele problema, aquele possível incidente, você tem que ir até a 1 hora. Baita número, por assim eu digo, tá? E antes, em 2011, 2021, era 47%. De novo, estamos falando de países diferentes, sabemos que esse número no Brasil ele acaba sendo um pouco mais normal e acima até de 1 hora. E, gente, como eu mencionei, 2 grandes figuras, marcam 3 grandes figuras, né, para vir aqui conversar conosco. E a pergunta que eu quero fazer para vocês, e Lucy, começando ali por você, vocês estão vendo de fato essa transformação acontecer, de talvez nós termos. E aí, quando eu faço essas perguntas, não é diretamente no ambiente de vocês, que eu sei que a gente está ali o tempo todo conversando com outros CISOs. Vocês estão vendo essa mudança, essa transformação de que tô com muita informação e eu tô perdido, ou ainda tá aquela coisa de preciso de mais informação, para depois eu falar que eu não sei o que eu estou olhando? Não, não, eu acho que de minha assim, que eu tenho visto ao longo dos últimos anos é essa história de quanto mais informação eu tiver melhor, já foi, já era. Isso pelo menos aqui no que eu tenho observado. Então a gente viu aí uma transformação de o que de fato eu preciso, né, ter para que eu consiga tirar alguma conclusão disso. A gente passou por isso. E aí agora eu acho que é o seguinte, a gente está indo num movimento de o que eu consigo correlacionar dos dados para que eu consiga ter, de fato, um melhor entendimento dos padrões de comportamento dentro do meu ambiente. Que a gente começa a falar né, a gente não tem mais perímetro, É. a gente tem cada vez mais tecnologias que estão em diferentes locais. A gente tem pessoas, depois da pandemia, né, a gente teve pessoas trabalhando em diferentes locais também. Então, tudo isso, e aí aliado muito à questão de custo de cloud, a gente repensa um pouco e fala: nossa, realmente eu preciso ter todo esse tipo de informação para depois ver o que eu faço com isso, ou realmente eu tenho que pensar o que de fato faz sentido para que eu tenha uma melhor otimização daquilo. Então, isso eu já tenho visto ao longo de alguns anos. Você te coopera também, Evandi, essa evolução? Sim, sim, em épocas, de uma maturidade menor, né, há algum tempo atrás, a gente tinha muito essa necessidade de: "Poxa, eu preciso do log, eu preciso da telemetria. O que eu vou fazer com isso? Ainda não sei, mas eu preciso de Uma tudo hora eu vou isso. precisar, né? Melhor Vou É. precisar, preciso acumular isso". E hoje, com as estruturas em cloud, tudo isso é um custo elevado para você manter, mesmo que você não sirva para nada, né, você tem ali toda a informação, você não usa para nada. Existia muita expectativa de construção dos ambientes de CIEM, né, participei de algumas iniciativas, frustradas inclusive, porque você vai com uma expectativa de: "Ah, poxa, eu vou receber tudo e vou correlacionar, né, vou ser extremamente inteligente". Não, você acaba gerando alertas isolados e, Isso aí. o time que olhava para Onerando, aquilo né? onerava bastante, É. porque o time precisava gastar bastante energia para poder analisar tudo aquilo e chegar numa conclusão, e não chegava em conclusão nenhuma. É isso aí. Então, essa parte de uma coisa é você tá com dado e vê-lo, né. Outra coisa é você ter o entendimento daquilo. Poxa, beleza, eu tô vendo o dado, mas, a capacidade de entender o que ele tá me dizendo ali é o que a observabilidade traz pra gente hoje. É isso aí. Então, eh,
esse é o próximo passo da maturidade desse tipo de iniciativa mesmo, né. Monitorar é você ter atenção aos comportamentos anômalos para que você possa identificar possa responder rápido a uma ameaça, a um comportamento que pode te indicar para um possível ataque. Isso daí acho que é o melhor cenário, né? Para É. que a gente olha para essa tipo de observabilidade, de realmente olhar aquilo É. que importa. Você tem visto isso acontecer? Tenho, sou cobrado bastante por isso, mas eu acho que a gente tem tipo um hype cycle, né, em cima disso, né, porque, por exemplo, normalmente eu acompanho os onboards de clientes no SOC, e traz tudo porque eu vou ter auditoria daqui a X tempo. Mas o que que você precisa? Não sei, traz, né. E aí depois a gente vem agora precisamos otimizar o que a gente está ingerindo. Só que eu sempre, no Brasil, pelo menos, o que eu vejo é a tendência de otimizar por uma questão de custo, não por uma estratégia de monitoria, de aumentar, ser mais proativo, diminuir o ruído. Falando de CIEM, que são ferramentas biladas em dólar, né? É. Você vende e sabe que, né? Exatamente. Então, assim, eu vejo que o foco ainda, a gente está melhorando, vejo grandes executivos participando, muitos especialistas focados em fazer o melhor com aquela informação que está sendo ingerida, mas ao mesmo tempo ainda existe o número de pessoas, de estratégias baseada em custo é maior do que o número de estratégias baseadas em uma monitoria eficiente mesmo ali. Acho que esse é a minha visão na ponta ali. Porque eu fico pensando, gente, que eu vou jogar uma pimentinha aqui pra gente. Adorei quando você falou, Lucy, que realmente perímetro não existe, legal, nós sabemos disso, né? E engraçado que quando você mencionou, na hora veio na minha cabeça que, sem brincadeira, os últimos 4, 5 episódios aqui, com pessoas de segmentos totalmente diferentes, falaram a mesma coisa. Então é uma realidade. Só que parece que em algum momento ainda, as pessoas não estão dando devida importância. A gente fala, pô, meu perímetro mudou. Alguns afirmam que o novo perímetro é a identidade. Pô, eu tenho minha identidade, e é ela que acessa tudo, ela controla tudo, pessoas remotas, eu tenho mais ligado à minha máquina, ao meu IP local, aquela coisa toda. Mudou. Nós estamos vendo algumas ferramentas também fazer essa mudança. Então nós temos ferramenta de CIEM, de XDR, de SOAR, de EDR e daí em diante, né? Aquela sopa de letrinhas, estamos vendo tudo numa plataforma unificada. E ao mesmo tempo a gente vê no mercado, aí a Pimenta, roubos milionários, né? Que nós temos aí 2 históricos recentes, eu não preciso nem falar, né? Nós temos um grande do Pix, que foi o primeiro aí, que os números começaram a falar de 1 bilhão. Depois nós tivemos um recente agora, altíssimo também, que afetou um grande banco, um banco internacional também, e que, a hora que a gente olha, a observabilidade está acontecendo. São coisas básicas que a gente vê que não está acontecendo. E é difícil falar isso, porque eu sei que na pele lá de quem está cuidando, o buraco é mais embaixo. E do nosso lado, né, tem muita gente que fala assim, pô, você viu lá, caiu. Não gera aquela vontade nossa de falar, não, verdade, a gente gera empatia, né, de falar, cara, Muito. olha o que ele tá sofrendo. Então ainda, por mais que nós estamos olhando também para ambientes grandes daí em diante, mas eu ainda acho, Marcos, vocês me desculpa discordar de você, que, cara, ainda as pessoas não estão olhando para isso. Eu vejo que eles querem, necessitam, mas é igual o Evandi mencionou, pô, eu tô com CIEM gerando alarmes, só que de forma singular, única. Eu não tô vendo ele correlacionar. E o que vocês acham que falta, de fato? É conhecimento do ambiente? É conhecimento daquilo que eu preciso olhar? Eu acho que é maturidade mesmo, sabe? Porque é maturidade. É que nem a gente estava comentando que a gente vem de uma época onde segurança, cyber nem existia, né? Era segurança da informação. A gente falava de quê? De firewall, de controle de acesso muito pouco, de antivírus. E política de segurança, talvez, né? Isso, exato, que era aquela, né, para assim, só para forma, né? Isso, faz treinamento, faz treinamento. Então, assim, isso veio evoluindo, né? E aí uma coisa que eu gosto de trazer também, que né, eu tive experiência com outros mercados e fora do Brasil também, com outras, né, empresas, eu acho que a América Latina, ela ainda engatinha Perfeito. em cibersegurança, né? Tudo bem que o nosso sistema bancário é o mais evoluído, e aí a gente tira esse pedaço fora, que aqui realmente a gente está falando de. Mas o resto, as indústrias, elas ainda engatinham.
Então, eu acho que isso é maturidade. Então, eu gosto de trazer um outro exemplo também, que é numa das minhas casas que eu trabalhei, eu vi um movimento de vamos para a cloud, e esse movimento, ele foi rapidamente, assim, vamos voltar. Eu tô falando disso, assim, faz anos já. Vamos voltar com on-premises, porque o custo é elevadíssimo. E aí, quando você olha para o Brasil, olha para a América Latina, você tá vendo esse movimento acontecer agora. Exatamente. Então a gente tá atrás na curva. E aí eu acho que é maturidade. Então, assim, a gente vai chegar neste observability aí, observabilidade, né? Mas é questão de você ter maturidade. Então, assim, ainda algumas empresas, tem umas empresas que estão mais à frente, né? Que estão já pensando nisso. E vendo esses grandes ataques e cada vez pensando assim, poxa, não é um monitoramento tradicional que eu vou pegar um desvio de comportamento que é muito pequenininho. O usuário sim é legítimo. Exatamente. É o ataque autorizado. É. Como é que você pega um desvio de comportamento que, assim, é mínimo? Então é aí que entra a observabilidade. Só que isso, de novo, é uma curva de maturidade. E Eu concordo com o ponto da Lucy, e acrescentando, eu acho que cibersegurança também precisa evoluir com parte da camada de negócio, sabe. tal. Ótimo, tem que estar extremamente linkado e camadas mais executivas de áreas de negócio precisam entender a importância e a relevância dessa integração. Então, quando você fala em instituição financeira, cara, se você não tiver plugado ali, entendendo quais são as regras que você precisa ter conhecimento para poder ter telemetria, para poder identificar Isso aí. os comportamentos anômalos, cara, Não vai é adiantar. vago. E eu vou adicionar ainda, é exatamente isso. Assim, para mim é a regra de negócio, cyber e fraudes. Perfeito. As camadas todas têm que estar alinhadas. Porque eu estava até comentando uma outra coisa que é assim, né? A gente fala de pessoas, processos, tecnologia e governança. E isso aqui tem que estar muito em equilíbrio. Se eu tenho desequilíbrio em um pedaço, eu tenho que procurar equilibrar com o outro. E a mesma coisa acontece, a regra de negócio, cyber e fraude. Se eu aperto muito de um lado, assim, é para compensar o outro. E eu não posso tornar a experiência do cliente também horrorosa, né? Isso, Então, perfeito. por isso que você tem que equilibrar todo mundo. E pegando o que o Evangelho estava comentando aqui, né, por exemplo, a gente vê muita empresa, né, muito cliente que olha ainda para o cenário de criticidade, né? Às vezes, semana mesmo a gente passou por um incidente que era uma severidade baixa, que era um logon de credencial num ambiente suspeito. Isso era baixo, mas o impacto que isso causou foi direto no negócio, porque eram credenciais importantes, ativos importantes ali. E aí quando a gente fala de estar próximo do negócio, é porque não é mais eu gosto sempre de acreditar e trabalhar com o meu time, todas as discussões que eu tenho a oportunidade de ter, que eu acho que a gente tem dentro do SOC, né, o monitoramento de perímetro, a gente tem um monitoramento de violação de uma política, né, que aí foge do que é padrão esperado, que a TI acha que entende do negócio ali, ou que o negócio falou que precisava monitorar. A gente tem a questão de comportamento também, que a gente não consegue nem sempre detalhar o que é, né. Isso aí. Mas aí quando você pega, por exemplo, clientes que falam: "Cara, quando a gente tiver um incidente crítico, uma severidade crítica, para tudo". Eu falei: "Cara, mas às vezes não é o crítico que vai vir na cara". Aí quando a gente fala de observar é isso, em que estágio de um ataque até o ativo principal eu estou? Eu acho que para mim é muito aquela ideia do caminho de ataque, do ataque path. Uhum. Quando você olha essas soluções que mostram esses caminhos de ataque, para mim é isso. Isso é observar em que estágio ele está até chegar ali na onde ele acha que vai chegar, né, ou aonde ele quer chegar. Eu acho que vai muito por esse caminho. Agora eu vou jogar uma. Não, eu queria só complementar, porque a gente está falando de um mundo extremamente digital, né? Exato. Então eu gosto de falar o seguinte, eu falo, gente, para pensar, hoje em dia o dinheiro, o que ele é? Ele é digital, ele é um dado. Literalmente. Então, como é que você, do ponto de vista de negócio, você não pensa em segurança como algo estratégico para você? Até eu estava vendo uma pesquisa de uma das Big Fours e eles falaram o seguinte, que eu acho que 78% das pessoas, elas olham uma marca e elas assumem que aquilo é seguro, pela força da marca, Pela postura da marca. pela postura da marca, que ela é confiável, que ela é segura. Você imagina você não incorporando isso na sua estratégia de negócio e não entregando de fato isso. Então, assim, eu acho que é essa conversa que tem que ter, sabe? Que é estratégico pro negócio e pro mundo presente e pro futuro que a gente tá vivendo. Mas isso é legal, porque assim, a hora que se eu
olhar para a empresa que você já trabalhou, que você trabalha e daí em diante, eu vejo ela como a mais segura. A Red Belt é cliente, eu sou cliente pessoa física e daí em diante. A hora que você olha para um banco, que eu já fiz essa brincadeira, para todos os bancos existentes, né, os bigs, tem uma cor ali de um que você sabe que, você fala, pô, ele é o mais seguro. Por trás nós sabemos que não diferencia tanto, já tiveram problemas, mas assim, a postura. É isso. E aí uma pergunta para você que você falou assim, pô, eu vejo bastante isso acontecer, tá elevando o nível da maturidade. Você acha que esse nível, para ter realmente observar e não só ver, é uma cultura do CISO ou é uma cultura da empresa? Porque assim, o que eu falo, da onde tem que começar? Porque eu vejo que grandes parte das empresas não tem. E essa iniciativa vai surgir pelo CISO, pelo head da área de segurança, ou muito talvez pela cultura que a própria empresa tem quando dá importância real para a segurança. Cara, essa é uma boa pergunta. Essa é uma boa pergunta. Deveria nascer por iniciativa do negócio, Perfeito. né? Se você tem visão do risco que você está correndo, o negócio devia ter cautela para poder medir aquilo e estabelecer ali diretrizes para apoiar o CISO, né? Mas o que a gente vê muito acontecendo no mercado é que essas iniciativas partem do CISO. Quando a gente fala, né, de vamos levar métricas de cibersegurança para o C-level, existe muito um trabalho ainda de tradução de todas essas informações, de todos esses comportamentos maliciosos que precisam ser feitos pelo CISO para que chegue na camada de executivo que ele entenda gestão de risco. Qual é o risco que ele está ali assumindo, o que ele precisa investir para mitigar, para controlar, para ficar em níveis aceitáveis. Cara, não sei como te responder Como te isso, responder, mas mas dependendo muito ali da eu acho que num mundo perfeito, o negócio, ele precisa engajar, mas ele precisa ser incentivado por alguém ainda, sabe. Eu acho que é o papel do CISO. É. Tem esse papel de traduzir todo essa visão, claro, junto com compliance, junto com controles internos, tem que ter uma força ali de consolidar essa visão de risco para poder levar para uma camada de decisão e ter ali um sponsor forte. Eu acho, essa pergunta realmente é muito capciosa, né, mas, eu vou nessa linha também, porque eu acho que é o seguinte, eu acho que nós hoje em dia, tá, eu acho que talvez pela proximidade do assunto, a gente seja mais letrado do que os outros executivos. perfeito. Entendeu? Porque, assim, não é o core deles. Eles não estão vendo no dia a dia, o que está acontecendo ali no né, na operação mesmo, que a gente percebe isso, entendeu? Ataque autorizado, você fala ataque autorizado, ainda às vezes as pessoas olham tipo: "O que você está falando?" Eu falo: "Gente, ele usou de uma credencial válida". Aí, né, então, assim, esse letramento talvez a gente tenha que fazer, do que a gente está mais exposto e está sofrendo no dia a dia. Então, É porque assim, o que eu tô pensando? Quem tá nos escutando, Ah, quem tá nos escutando, não é só ouvindo, tá, gente? É escutar mesmo, prestar atenção lá. escutativa. Escutativa. Quem tá nos vendo também, né, nos observando, e tem pessoas de todos os tipos de segmento. Pessoas de todos os tipos de segmentos já passaram por aqui. E eu posso afirmar que sim, sobre essa pergunta, se a empresa não coloca isso como nível de maturidade exigido, e aí vem de um CEO, vem de talvez um CIO, naquela estrutura que o CISO está ligado embaixo dele, ou se for par e ele não tem uma agenda talvez com o board, a empresa não quer falar de Não, segurança. não E a existe, gente vê muita gente, tá? A gente vê assim, não vou falar besteira, nós vemos pela quantidade, né, dos nossos clientes, daí em diante, a agenda do board, por mais que alguns falam: "Não, o board me escuta", não escuta. Não tem muita agenda, tá? E aí eu começo a reparar o seguinte: legal, então faltaria vir dessa maturidade e cultura do CISO. Uhum. Você entende aonde que se perde? Porque eu sou o CISO. Cara, eu vou gerar observabilidade interessantíssima para quem? Para mim mesmo? Mas eu quero ver esses níveis técnicos. E aí ele se acaba se pegando nessa ilusão, né, de estar tudo maravilhosamente bem e não está. E aí, Lucy, você mencionou sobre, que o pessoal chama hoje em dia de fusion center, né, que você tá falando ali de fraude. Fraude, cyber, né, comportamento, todo mundo no mesmo, logs de aplicações, né, que você acaba correlacionando e de uma maneira inteligente você entende o comportamento.
Você acha que vocês acham... E aí quando eu falo isso, eu não tô falando só de fraude, risco. Às vezes eu tô falando também de companhias que têm IT, OT, mais fraude, mais riscos e daí em diante. Vocês acham que há uma convergência para isso? É necessário? Será necessário no futuro próximo? Sim, meu ponto de vista é extremamente necessário, porque a gente estava até falando, né, que hoje em dia no mundo digital, a linha de separação das coisas, e aí eu coloco a regra de negócio com cyber, com prevenção a fraudes, ela está muito tênue. Eu não sei mais o que que é começo, o que que é meio, o que que é fim, qual que é o objetivo, então assim, tem que tudo tá falando junto. Perfeito. Então assim, eu não vejo separado mais, sinceramente, não vejo. Até um Que tá tempo hoje atrás, a gente observava a fraude como uma exploração de uma regra de negócio, né? Hoje não. Hoje explora-se identidade, Isso aí. explora-se vulnerabilidade para cometer fraude. É. É pouco a gente pensar de formas isoladas, né? Sim. Que a gente estava até falando, na verdade, que muda, na verdade, o objetivo. É. Qual o objetivo do fraudador, né? E qual o objetivo de um atacante de cyber? Mas assim, no fundo, tá interligado, porque o fraudador vai usar um mecanismo de cyber para chegar onde ele quer fazer a fraude. Entendeu, Marcos? Um dia eu fiquei preso no Fusion Center ali, cara, imaginando a quantidade de autorizações para pessoas, né, funções que se tem diante de uma crise, porque é de fato você olhar a ponta do iceberg de cada departamento ali, que está associado, de cada área. Mas cara, E é por isso que você não pode ter um monte de dados que não falam que se tiver a quantidade de dados você vai ser. onde eu fiquei Tem que introspectivo. objetivo de negócio. ó, uma perguntinha. Pensa numa big companhia, tá? Que nós atuamos. Quantas delas você monitora identidade, você monitora ligado ao AD, é claro, a servidores, Tecnologia. e aí você falando do perímetro, daí em diante você monitora ali tudo, mas a aplicação principal deles, você não monitora. Nossa, você quer responder mesmo? Não é? Nem ninguém se preocupa com isso não, cara. É difícil. Ah, a gente monitora uma grande companhia que também tem um e-commerce gigantesco, que aí 30, 40% do valor ali é pautado nesses e-commerce. Você monitora esse e-commerce? É risco de quem? Quem que tem que monitorar esse e-commerce? Você monitora o perímetro dele, né? Aí você monitora o perímetro dele, aí que tá, mas é isso que ela tá puxando. E quem tá fazendo fraude ali dentro do e-commerce? Que faz bastante, né? Seja com usuários em diante, seja com cartão de crédito Que isso- roubado, em diante. Criatividade. Não é, né? Ainda mais em cima. Você entende? É que isso não é o real ainda que a gente tá vendo. Lógico que não. Aquele evento que eu tinha ido lá da Polícia Federal, que era só pra fraude, juro por Deus, eram as pessoas falando dos impactos financeiros que ocorreram nas suas próprias empresas, e aí não tinha ninguém do time de segurança naquele evento. Eu, né, vindo de uma empresa de cyber, o pessoal ali falando, mas e aí? Não, você precisa falar com tal cara. Mas e eles falaram do Fusion Center lá como se fosse um negócio super inovador, e vai ser, mas estavam brigando quem que vai ficar com o quê. Ah, então. Mas calma aí, o cara de fraude vai responder pro CISO, Gente, ou é o CISO que vai responder pra fraude, porque já que fraude é ligada ao negócio? cara, Justo sabe, desse, assim, então, essa esse conversa. tipo de conversa eu acho que é assim, sabe, qual que é o... A gente precisa resolver o problema na empresa. Mas A gente se entender, é isso. Então, assim, é assustador. existe, sabe? É Infelizmente. porque a gente tá falando de pessoas, né? A gente tá falando de ego, a gente tá falando de feudo, a gente tá falando de um monte de coisa. Vai pegar numa operação que tem OT, que tem IT, OT, e a gente lida com várias aqui, e vai falar pro time de TA, de operação e daí em diante, que a área de segurança agora Vai assumir tudo. vai assumir todo o monitoramento, que é o certo. Pô, mas aqui eu tenho muito mais volumetria, eu tenho muito mais... Tem mais expertise. Às vezes Exato. falando... Não, na área de utilities fala que eles têm muito mais a telemetria, né? Que é pra parar a máquina, daí em diante, que dali a parte de segurança é pouca que gera mesmo. Eu tenho que monitorar. Não, vai ser compartilhado, então. Começa a ter uma guerra Cara, de responsabilidades barra ego, que é onde que a gente não vai falar mais de atacante. É criminosos. isso. Se aproveita disso. Porque assim, né, vamos pensar, né, o criminoso ele tem ali todo o tempo do mundo para fazer o que ele quiser. Ele não tem regulamentação, ele tem o tempo infinito, né? E a gente tem regulamentação, a gente tem budget, a gente tem isso, ego, né, força de poder, jogo assim. Então assim, assim, sinceramente, eu acho que a gente tem que se preocupar com a empresa.
E sim, sabe? Então, assim, despira essas, sabe? Cara, Então, mas nos locais que vocês já passaram, vamos pensar o histórico de vocês, né? Que aí nós estamos falando de anos de muita experiência. Houve esse tipo de conversa aberta? de onde que fica pra qual que vai pra qual. Ou talvez essa Vai convergência não, vamos falar, então acho que depende da maturidade, depende da do que você tá inserindo, depende de como a agenda é levada, né, então assim, tem lugares que sim, tem lugares que não, né, então Sim. depende da cultura da empresa, depende da estratégia da empresa, depende do quanto você tá inserido na agenda. Assim, não tem uma resposta, assim, sabe, não é uma resposta, eu te dou várias. Eu tive empresas que sim, tive empresas que não. Você já passou por alguma evolução disso, Evandi? Pensando aqui, não é muito um padrão, né? Já passei por estruturas que não contava com essa parte de fraude, segurança assumia essa bronca e acaba fazendo. Também passei por algumas estruturas que elas eram não compartilhadas, mas elas contribuíam, né. Muitos dos artifícios de segurança eram utilizados para apoiar a fraude. Aí. Porque, por exemplo, no momento de onboarding, que você está criando uma identidade ali de acesso, você tem muitos dos controles de segurança compartilhados, né. É. Então, mas assim, um modelo não tem. Eu Não acho tem, que né? cada negócio Tanta receita de bolo ali, talvez a discussão. Talvez. Eu não vou afirmar, vou fazer uma pergunta. O que você recomendaria para essa turma que não tem nada, que não tem nada? Pelo menos o início. Maço alto, né? Mato Alto. Não, assim, ele tem área de fraude na empresa dele, É. ele tem área de TI, ele tem área de segurança, e cada um cuidando do seu quadrado, que na verdade é o quadrado da empresa, né? Assim, o que eu acho que funciona para uma transição, tá? Que eu já vi, é você usar o famoso agile, sabe? Squads. Squads. Então, cara, começa assim, fala, olha, a gente precisa todo mundo trabalhar juntinho. Então, vamos criar um squad. E aí você tem toda uma metodologia, né? Para isso, onde você coloca um membro de cada equipe e que eles trabalhem juntos. Só que, de novo, isso aqui cara, assim, tem que, sabe, a empresa tem que comprar a ideia. A estratégia, né? Tem que entender que isso é necessário. Então, eu acho que uma das coisas que eu vi funcionar para que depois, né, migrasse para uma estrutura daí, de fato, é isso. Trazer essa sinergia, fazer trabalhar no squad, então você põe membros de diferentes equipes e aquilo ali gera resultado. E aí depois você, né, troca E essa com um cultura. Ou contexto continua assim. e com um contexto muito específico, né. Exatamente, objetivo. Você não vai conseguir vencer a guerra ali da fraude, mas É escolhe a isso. batalha que Exatamente. você quer resolver. Isso aí. Define um escopo pequeno, É. prova que aquilo ali funciona, e aí, entendeu? Continua assim por muito tempo, porque a gente sabe que às vezes, dependendo do tamanho da organização, é muito difícil você mudar, né? Ela funcionalmente, hierarquicamente. Então, eu acho que isso é uma forma de a gente ter essa sinergia, trabalhar todo mundo junto, cada um com o seu olhar e fazer a coisa funcionar. Eu acho que segurança de fato é um problema de dados, né? Porque todo mundo aqui, infra, TIs, fraude, cyber, no final é para trocar informações, né? Exatamente. É para trocar informação, né? Cyber complementa com comportamentos da possível fraude, TI checa log, ontem, né? Acho que no fim, não sei, cara, é um assunto que vocês estão muito acima, mas talvez uma ideia de comitê sem ter um dono, né? Acho que ter cadeiras relevantes, né? Não sei se funcionaria. Também que eu tô pensando de uma companhia, né? Você precisa de fato colocar as armas na mesa ali, que cada um tá com a sua batalha, né? Até para encerrar, Cada um. o que ela falou, foca em resolver o problema do negócio, né? É. O foco do comitê é isso. E isso é assim, gente, isso é mindset, sabe? Assim, as pessoas têm que entender que a gente tá ali para resolver um problema da companhia, do negócio. E assim, e cada um vai contribuir com sua expertise. É isso. Então, Questão de trazer para a habilidade, mesa não de cadeira. Exatamente. É exatamente isso. É uma questão de você contribuir com sua expertise, com a sua habilidade para a empresa, para resolver o problema da empresa. Acho que funciona. Não me interessa de quem é, entendeu? Isso aí. É isso.
Eu penso isso. Vai longe. Não, vai longe, que eu tô pensativo aqui. Vocês acham que a observabilidade mais IA Tem que hora, né? Tem que hora. você acha que IA vai ajudar Vai. ou vai atrapalhar? Eu tenho todos os dados. E eu duvido as pessoas que têm todos os dados e falar assim, não, vou parar de olhar isso daqui porque isso aqui tá me atrapalhando. Isso aqui é muito mais fumaça do que outra coisa. Será que a IA vai talvez nos dar um caminho do tipo, olha, eu preciso observar isso, olhar isso, olha pra isso ou não? Ou eu vou usar IA muito mais pra, cara, já faz já essa interpretação e próximo. A expectativa é que a maturidade disso aumente, que a gente tenha formas de que a IA mastigue essas coisas pra gente. Não dá pra tomar decisão ainda baseado pura e somente em IA. Coisas básicas se consegue fazer. Isolar usuário, isolar máquinas, isso daí você faz. Que é o básico. Mas num contexto de negócio, eu acho que leva um pouco de tempo. Porque a gente estava falando, talvez, numa atuação de copiloto. Ao invés de você gastar ali 3 horas analisando um monte de log, você tem uma IA que te traga uma coisa em alguns minutos de um comportamento que você vai olhar um desvio, uma nuance que te chame a Mas atenção. uma questão de produtividade, né? Ilusividade. Vai te facilitar, né? Porque realmente, se achar que a IA vai fazer tudo pra você, é sonho. Sonho. Hoje em dia é sonho. Porque assim, a IA ela precisa ser muito bem treinada. É. A gente tava falando que, né, as pessoas esquecem às vezes que a IA é sobre dados, né? Então, se você tiver um bom dado, você vai gerar uma boa output. Se tiver dados ruins, você vai gerar output ruim. Um adendo aí, dados enriquecidos, né? Contexto da informação que você tá trazendo. Isso. Pegando essa pergunta aí, cara, eu vou ser bem sincero, eu acho que no dia que a gente conseguir fazer com que a IA elas tenha essa eficiência de ser mais preditiva, principalmente nessa parte de observabilidade, em cyber, eu acho que ela nem vai ter trabalho, porque a gente vai ter superado tantas barreiras, tantos problemas, questão de contexto, entendimento de negócio, o que é o ativo importante. Nossa, Cara, para chegar nessa chegar nisso, né? para chegar nisso, Você tá entendendo que a gente tá falando de observabilidade no mais alto nível, gente? Mas a gente tem um básico Nós pra falando fazer. aqui com CAF, às vezes me passa a lista de ativos para saber mais importante. Nós não temos informação. Tem muitas variáveis, né? CMDB, poxa, será que eu tô confortável em pegar o meu dado e colocar nessa IA para poder Exato. criar as relações? Nossa, Será que só o meu negócio é coisa. suficiente Sim. para que eu tenha inteligência suficiente para reconhecer um desvio? Não, isso que a gente não tá nem falando de ataques aos LLMs, né? Aos não tô nem falando disso ainda. É verdade. Que eu posso, inclusive, fazer isso, né? Manipular o algoritmo pra te dar um outro resultado. Não tô nem falando disso. Tô falando do básico. Base. Do básico. Tem que dar 2 passos para trás. É isso. Porque assim, vamos dar um exemplo. Quando a gente vai fazer esses bate-papos, né, com cenários reais, vamos executar e daí em diante, essa sopa de letrinhas, ciência, XDR, EDR e daí em diante, gente, existe em todo local. É. Quanto maior a companhia, mais tem, né? Algumas têm até a mesma tecnologia, só que com 2 fabricantes diferentes. Você não entende o porquê. Não, mas a área de negócio usa, a gente acabou usando um pouquinho também para cyber, e a outra área ali gosta de TI, eles usam. Você fala, meu, beleza, mas não faz sentido. E aí você começa a fazer perguntas básicas, CMDB, você começa a fazer perguntas do Joia da Coroa, que todo mundo já tá cansado de ouvir. E não vem. Não vem. Eu tive aquela iniciativa, que aí é justificando pela 10ª vez para todo mundo, nós chamamos um perfil aqui de um engenheiro, literalmente. Engenheiro, nós demos o nome de engenheiro de ameaças. Porque eu vou conversar com um cliente que é uma das maiores logísticas do Brasil, e eu não quero mais saber dos ativos. Já tô de saco cheio de falar dos ativos. Desculpa até a forma de falar, porque assim, o que eu vou olhar? O que eu vou tirar desses ativos? Sujeira. Muito lixo. E aí o bate-papo desse engenheiro com a outra ponta, né? É do tipo assim, legal, me fala um pouco sobre o seu negócio. Ah, isso. Os operadores, né? Que tal, trem, daí em diante, legal. Onde eles ficam? Qual é o acesso que eles têm? Mas eles ficam aí dentro? Não, tem gente remota. Pô, eles podem parar o quê? Não, eles podem parar o trilho, mudar ali, parar o trem. Opa! Impacta o seu negócio. Não, muito isso daqui, nem brinca. O
Que mais? Não, são de operações que a gente conversa com a nossa concorrente. Porque é o mesmo trilho que a gente usa. É. Caramba, e você vai começar a entender as coisas que a área de operação, de SOC, tá olhando para outra coisa. Pois é. E aí você conversa sobre modelagem de ameaça, do tipo, então vem cá, se alguém fosse parar essa companhia, por onde que seria? Olha, eu acho que ele poderia parar por isso, isso e isso. Os acessos são remotos? São remotos. Pô, você achou uma porta de entrada gigante que nós não tínhamos a menor ideia dessa visibilidade. Então é aí que tá. Até do nosso lado também, como consultoria, É. ajudar Com os certeza, né? clientes a enxergar isso, né? Que eu acho que também não dá pra chegar e falar, pô, isso aqui aconteceu, porque, cara, você nem sabia que você tinha esse ativo aí, né? Você nem sabia o que rodava aí, né? Eu acho que é se antecipar um pouco, né? Como Mas, na cons- verdade, esse conceito de joia da coroa, eu acho que é super importante. E aí liga um pouco com continuidade, com resiliência também, né? É. Porque o que que é importante para a empresa? Né, do ponto de vista, porque a gente já está vivendo a gente estava comentando também, a gente passou, né, de um modo onde a gente em cyber, a gente detectava, né, aí a gente virou e falou: "Poxa vida, eu estou muito reativa, agora eu tenho que ir para preventivo e proativo", e a gente está vendo que na verdade, o que a gente tem que cuidar mesmo é resiliência cibernética operacional, porque eu não vou ter budget suficiente para proteger tudo. Não. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que proteger esse preventivo naquelas joias da coroa e garantir que eu vou recuperar se alguma coisa acontecer ali. É isso, entendeu? Só que assim, esse conceito de joia da coroa nem sempre é tão difundido, é tão entendido sabe, e faz sentido para as pessoas, que é isso que você tá falando. É. São bateções de cabeça, sabe? Que você fica ali no final e fala, Uhum. pô, aqui a gente não vai sair daqui. É isso. Qual E aí lá que no eu SOC o faço? cara tá monitorando outra coisa que não tem nada a ver. E lotado de coisa. Isso. Lotado de Outra coisa. coisa que daí é aquela parte, quanto mais logo eu tiver melhor, você não tá olhando o que é importante para a empresa. Olha, É. Por isso que definir o objetivo de negócio, né, a estratégia, por isso que a gente fala que o cyber tem que estar colado com a estratégia de negócio. O que que é importante para a empresa? É isso. É isso. O que Concorda, Ivandir? Concordo, eu acho que é esse o caminho, sabe? Muitas vezes a gente acaba sendo preciosista, né? Tentando olhar um todo, mas, cara, você não consegue cuidar do todo. Você precisa ter esse mapeamento de joias da coroa, precisa entender o que é importante para o negócio para você saber o que defender. Tem que escolher as batalhas, não dá pra. e esse rapaz, o Wagner, lá, um grande abraço, ele falou assim 2 vezes, joias da coroa é super importante. É super importante porque depois que está lá dentro, vão procurar sempre as joias da coroa, então é mais fácil você proteger o cofre e saber que vão atacar o cofre, do que você ficar procurando ele em corredores e labirintos. Mas ele falou assim, também uma coisa super importante que a gente tá levando como conceito agora, é entender de fato, calma aí, ele pode entrar por onde, né? Uhum. Quais são as sim. principais janelas que podem estar abertas, tacar uma pedrinha ali e vai. Tá? E aí às vezes você fala assim, cara, às vezes é um negócio tão ridículo que é talvez usuário, identidade, ele volta pra identidade, ou volta pra outras coisas simples, Conexão que você fala, direta. que você não precisa olhar No para o ambiente como um ambiente. todo, vou começar a travar isso, olhar, garantir pra depois É isso aí. eu ir pra esse outro nível, né? É isso aí. Tá vendo que aula? Rapaz, precisava trazer caderno, cara. Pode trazer o negócio mais. Então, na próxima, começando, eu vou começar a ligar, cara, de verdade, que veio várias ideias, falando, não vou falar sobre isso, não vou falar sobre aquilo. Ah, E você já viu ele levantando ali? é É. agressivo. Já, né? Quando a gente tá trabalhando nisso. É, porque ele deixou bem claro que estão passando muito, aquelas outras frentes, daí em diante. Mas eu queria, olha lá, os 45 É. minutinhos já atingindo. É, gente, outra perguntinha, mas é muito mais pessoal, tá? Ok. Se vocês pudessem dar uma dica em uma roda de amigos, conversa de bar, restaurante, aquele outro profissional que está em outro segmento, né, em diante, que está lotado de indicador, de ferramenta e coisas do tipo. Se você estivesse no lugar dele, para você poder dar um conselho, o que você recomendaria? Olha que perguntinha deliciosa. Eu ia falar, cara, ainda dá tempo de mudar de área. Ainda dá tempo. Eu falo, o cara vai vender coco na praia. É, cara. Não é sobre dinheiro. Imagina a seguinte situação, que vocês vão ser abordados, né, depois que o 100º episódio sair, ganhando uma conversa de bar. Lucy, e por onde eu começo aqui, Lucy? Qual que é o indicador que você acha que eu poderia começar a olhar para observabilidade? Depende da maturidade.
Depende do que ele tem lá, né? Depende do que ele tem lá. Você sabe que isso é muito curioso, né? Porque a gente tava com uma das empresas, aí, a gente tava com um probleminha e a gente falou, vamos chamar os fabricantes, pra mesa. E os fabricantes chegaram, cada um olhou, né, o seu produto e aí entregou um relatório do seu produto e aí eu falei, tá bom, mas tipo, pra fazer isso aqui, E o meu problema, né? eu não resolvi meu problema, exato. Então assim, aí o que acontece, né? Aí você olha e fala, caramba, eu preciso de gente que entende o ambiente, que entende como que as ferramentas estão usando aqui dentro pra poder gerar algo minimamente razoável dessa opinião que me deixaram aqui. Olha só. Ou seja, você precisa entender onde você está, qual que é a prioridade do negócio, entender? É isso que você tem que fazer. Porque, de novo, a gente está fazendo segurança, cibersegurança, para um objetivo de negócio. Então, assim, cara, vai entender o seu negócio, vai entender o que é prioritário para eles. E aí você olha para o seu. Demais. Demais. Eu acho que a linha é essa mesmo, é você saber o que é prioritário, onde tá o sangramento, o que que você precisa estancar. Você viu isso, entendeu quais são as regras que estão aplicadas para isso? Beleza. Olha para o teu leque de centenas de ferramentas que você tem e fala, poxa, beleza, como que eu vou utilizar essas ferramentas para poder fazer essas proteções, né? E se for partir para uma nova ferramenta, é muito importante ter em mente que a arquitetura disso precisa ser flexível e integrável. Não adianta você colocar mais um lá que vai ficar isolado, olhando uma coisa que as outras 100 que você tem não vai olhar. Então é muito importante você olhar para o contexto técnico, saber se ela atende aquilo de fato, mas ela precisa ter capacidade de uma arquitetura flexível e tem que ter alta capacidade de automação. Então, não dá para você ficar com as coisas isoladas mais. Você vai perder muito tempo com isso. Não, e até assim aumenta a superfície de ataque tua mesmo, Sim. né? É mais uma ferramenta para você. Ferramenta, mais gente que precisa treinar, mais gente precisa entender daquilo e assim, aquilo, assim, tem que, além de eficiência, né, a gente tem que otimizar as coisas. E uma coisa tem que se conectar com a outra, porque você não vai falar de observabilidade se não conectar. Né? Aí você tá realmente Indo ao com contrário. olhares, ao contrário, com olhares Isso aí. singulares e Que não é o que a gente precisa. é o que a gente tá mais vendo no mercado. É isso aí. Olha, Vai. temos coisa pra pensar, né? Pô, tem que fazer mais um, né? Uns Que assuntos. começa a falar e o negócio vai indo, vai indo. Uma ideia. Lá vem. Nosso exército de marketing vai adorar. No final do ano a gente faz o evento lá do ano do Redcast, né? Perfeito. Cara, a gente tinha que mapear as palavras que mais foram faladas aqui. De verdade, eu tenho certeza que é contexto, comportamento, negócio e identidade, cara. Identidade. Cara, de certeza. Tipo, todos. O básico bem feito estaria ali também nos top 5, entendeu? Tá. Cara, faz uma nuvem de. Gostei da ideia, nuvem de palavras. Você vai ver, cara. No fim, a gente fez. Quantos episódios são por ano? Sabe? Ah, vão ser, quantos? Menor ideia. E se eu chutar aqui, depois eu vou tomar bronca, porque não tem nada a ver com o que eu falei, entendeu? Mas acho que seria isso. Cara, Demais. até, se eu puder responder também, eu acho que eu falaria pra se desenvolver influência sem autoridade e negociação, viu? Porque se eu tivesse mais tempo, eu vou aí na tua empresa. Cara, quem é o dono do ativo? O que tem nesse ativo? Chama o cara, tipo, entende, mostra que você tá afim, que você quer ajudar, porque cyber é muito, TI no geral é muito visto como chato, burocrático, né? Graças a Deus agora a gente tem GRC que é mais chato que a gente ainda, né? Todo respeito aos ouvintes, né? Mas então. Mas assim, Não, isso que nós temos uma área de RC dentro. Deve ser isso, nós vamos ir a cores. mas eu acho que a gente precisaria focar. Porque eu tava até falando, né? Eu acho que a maior dificuldade que a gente tem hoje é em cima do que ela falou, né? Cara, a pessoa conhecer o negócio quer dizer que ela tá vivendo a cultura da empresa. E eu vou te falar, eu acho que hoje os onboards, pra você entender o que é o negócio depois do 6º mês, cara. Então, assim, eu acho que não dá pra acelerar isso? Não sei. Mas eu acho que se eu pudesse recomendar pra alguém, eu falo, ó, tem esse Technicase aqui, tem toda essa estratégia de monitoramento, postura de segurança, whatever. Você precisa também entender, e as pessoas, se você mandar um e-mail perguntando quais são os teus ativos críticos e a tua dependência desses ativos,
esse e-mail não vai ser respondido. Não é. Ou vai vir várias respostas diferentes. E se for mandatório, cara, vai escalar isso, você vai vir um top-down pra alguém que vai virar teu inimigo. Tipo, então, na hora que rolar um incidente, mas eu te mandei. Por que você não fez? Tava aqui, ó. Então, assim, eu acho que é criar teus aliados ali, né? Você não querer ser o chefe, mas ser É. né? Colaborativo. Juntando o que vocês três falaram, imagina uma sala, um comitê sem dono, e aonde tem TI, /infra, segurança, talvez fraudes, caso existir, riscos, e sempre vai ter lead compliance, LGPD e daí em diante. Essas 4, 5 personas conversando, tentando responder uma simples pergunta: pô, por onde nós poderíamos ser atacados? Não. Por onde nós poderíamos ter vazamento de dados? Uhum. O que pode fazer aqui para acabar com a gente? Dali vão vir, acho que, algumas respostas ou até discussões que, gente, a gente vai dar um direcionamento muito bom, sabe? Um caminho muito legal, né? Para saber se está sendo monitorado ou não. Bom, fica aí, né? Só para o cérebro, para os pensamentos irem longe. Alguns intrusivos, né? Alguns intrusivos, aqueles pensamentos que acordam você de madrugada e fala, cara, Pois é. será que isso vai acontecer? Gente, agradecer demais. Ultrapassamos os 45 minutos. Já chegamos ali nos 50, né? Vocês lembram que ele falou no comecinho, vamos tentar manter os 45, toda vez explodindo. Lucy, muito obrigado. Obrigado de novo. Espero que tenha gostado. Obrigada a vocês, adorei, foi ótimo. Sempre essas trocas de experiências, a gente está sempre aprendendo, né? Eu Demais, acho né? que essa é a chave, né? Tá sempre aprendendo. E legal que a gente pode falar do mesmo assunto, mas mudando as pessoas, a gente tem novas ideias, né? Exatamente. São alguns pontos de Experiências diferentes. total. Então isso foi um negócio muito legal. Evandir, muito, muito obrigado também por ter aceito estar aqui conosco. Poxa, obrigado você pelo convite. Foi um prazer estar aqui. Foi uma honra, gente, tê-los aqui. Senhor Marco Sena, Eu que agradeço a oportunidade de aprender tanto aqui assim hoje. Sempre. sempre um fofo. Obrigado também, viu? Você que nos acompanha, espero que tenham gostado. Mais um episódio. Caso queiram continuar com essa discussão, com esse assunto, fiquem à vontade no LinkedIn, no próprio YouTube, mas eu aconselho o LinkedIn, tá? Dá um assunto mais legal. Ideias também para novos assuntos, novos temas para serem discutidos. Fiquem à vontade para compartilhar. Obrigado e até uma próxima. Edcast.